Glaucia acabou de entrar, Ellen Vasconcelos, minha linda Ellen de Paula. Mais uma vez eu queria agradecer a Ellen por essa semana não, né? Foram 21 dias de meditação que ela fez, às 6h33 da manhã, no canal dela e também no Terapia em Ação, trazendo uma nova frequência pra gente trabalhar. A Fafá também chegou, acabou de chegar. E esse tema que eu trouxe é como a falta de perdão afeta a sua realização. Existem muitas coisas que a gente pode falar sobre a questão do perdão, mas a principal delas é que se você não conseguir perdoar, você não vai se tornar uma pessoa realizada. Principalmente fazendo o desdobramento da nossa live da semana passada, onde a gente estava falando sobre o nosso propósito, sobre a nossa missão, sobre a gente fazer e andar na direção da verticalidade, no encontro, né, do nosso propósito. Quando eu não ando sobre o meu propósito, eu acabo não incomodando quase ninguém. Eu acabo vivendo na média, né, sendo médio, sendo medíocre. E isso não causa nenhum sentimento de comparação, nenhum sentimento de menos-valia, nenhum sentimento de inveja nas pessoas que me cercam. Mas, se eu sou uma pessoa conectada com o meu propósito, se eu sou uma pessoa que estou andando em direção à minha verticalidade, ao encontro da minha identidade, da minha camada de autoimagem mais perfeita, que está ligada com o plano, né? Que foi feito muito antes que eu nascesse, muito antes da fundação do mundo. Boa noite, Soninha! Soninha entrou também, nossa mentora. Então, quando a gente começa a entrar no nosso propósito, mas o nosso coração ainda não está forte, a nossa autoimagem ainda não está completamente solidificada, a gente começa a receber ataques na nossa alma. Sejam ataques do presente ou lembranças do passado. Aquela amargura pode começar a tomar conta do seu coração. Você começa a trabalhar em algumas questões, você começa a olhar para a sua própria vida. E aí você começa a sentir certas opressões, certos sentimentos de constrangimento, de vergonha, onde você lembra de pessoas que te machucaram, que te feriram, que te humilharam, que te colocaram num lugar escuro. E você começa a sentir então uma dor. E essa dor começa a te tirar novamente do seu propósito. Mexer na dor, olhar para a dor tem o propósito de limpar a frequência, para que você possa estar cada vez mais conectado na sua verticalidade, como a gente vem falando. Lá na primeira camada, né, onde a gente estava falando lá, onde tem o plano perfeito, o projeto de vida que foi desenhado para sua manifestação na Terra. Nada é aleatório. Você não é um ser aleatório. Você tem uma função, você tem uma característica só sua. E essa identidade, esse DNA não está na Terra. Ele está num plano mais elevado, nesse plano do projeto perfeito, né? Que eu criei essa nomenclatura para que a gente pudesse entender. Que é exatamente aquilo que foi sonhado lá quando você estava na divisão das mônadas, né? Muito antes da fundação do mundo. Quando você volta a entrar nesse processo, existem duas coisas que podem acontecer. Ou eu tenho tanta capacidade e algumas vezes eu coloco a minha cabeça para fora e aí vem alguém e tenta me afundar de novo, porque ela vê o meu brilho. Então, ela, mesmo que eu ainda não esteja manifestando, a minha forma de ser, a minha existência já incomoda. Então, não é por mal, às vezes é pai, às vezes é mãe, professores, líderes. Eles veem que você tem alguma coisa diferente. E aí eles falam assim, não, você tem que ser coxinha igual todo mundo. E eles vão então te afundar. E esse processo de te afundar vai causando o quê? Mágoa, amargura, rancor, sentimento de menos-valia. Mais e mais eu vou me desconectando do meu propósito, do meu projeto. Passo a não acreditar mais em quem eu sou. Nesses últimos dias, muitas masters
mandaram mensagem para mim dizendo: Gel, eu passei por muitas dores no nosso processo de aprendizado, mas agora aliviou. Porque nós fomos mexer o quê? No caráter, na identidade. Nós fomos mexer justamente nisso. Nós passamos no módulo introdutório cutucando essas feridas, entendendo a manifestação dos nossos temperamentos, também das nossas frequências malignas, aquilo que a gente também não é carne de pescoço, né? Também não é fluxicheire muitas vezes, quando a gente está motivado pelos sentimentos de dor, quando nós estamos agindo em função das nossas feridas. Mas foi um trabalho de asepsia. A gente conseguiu olhar, a gente conseguiu enxergar, utilizando a estrela setenária, a gente conseguiu trabalhar virtudes e defeitos, foi muito bom. Muita gente deu esse feedback de que foi revolucionário para a questão de se olhar. E aí então eu começo a olhar para o que fizeram comigo. Por que meus pais erraram tanto? Por que meus professores me boicotaram? Por que os meus chefes, as pessoas que deveriam cuidar do meu bem-estar, me oprimiram desse jeito, puxaram o meu tapete? E por que isso dói tanto? Porque só dói quando essa pessoa tem alguma representatividade para você. Então, toda essa ofensa, esse machucado, toda essa ferida ataca a sua identidade novamente. E você começa então a entrar num processo de fraquejar e de não se reconhecer e de ficar vulnerável novamente aos sentimentos que vão te destruir. Gel, quais são os sentimentos que vão me destruir? Se você não perdoar, o que é que vai te destruir? É muito simples. Vitimismo, amargura, rancor e ódio. Essas são a frequência de uma pessoa que não perdoa. E se eu estou no vitimismo, eu quero que o outro se sinta culpado por aquilo que ele me fez. Então, eu me saboto, eu me boicoto para ele perceber o tamanho do estrago que ele me fez. E então eu me vitimizo, eu digo: tá vendo o que você me fez? Eu não progredi na vida, eu não sou ninguém, eu não fui para frente, eu não dei fruto porque você me afundou. Você me colocou no lodo, você me abafou, você me odiou, você me espancou, você me xingou, você que tinha que ter cuidado de mim, me abandonou, você me rejeitou antes mesmo de eu nascer, você já não queria que eu tivesse aqui. E toda essa amargura, essa má água, ela vai impedir que o fluxo da vida flua através de você. Quem está se identificando? Coloca aí uma florzinha para eu saber que você tem essa dor. Coloca uma florzinha. Vamos transformar essa dor numa coisa bonita. Coloca uma florzinha aí. E tem mais. Se você está achando que a gente está começando bem essa live, manda um aviãozinho para as pessoas que você ama. Chama elas para nossa live. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha aqui para mim. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quem já se sentiu assim? Quem já sentiu esse vitimismo de dizer assim: eu vou me destruir, só para você saber o mal que você me fez? Se não encontrar florzinha, bota eu, que nem o pessoal tá botando. A Bela botou florzinha, botou o girassol. Por que eu tô pedindo para vocês colocarem uma flor? Porque hoje a gente vai entender o significado e vamos ressignificar. A gente não vai sair dessa live igual ao que a gente entrou. Porque a gente está na semana entre o Natal e o Ano Novo e é tempo de renovar. É o tempo de transformar. Existe uma frequência de mudança, uma frequência de transmutação e nós vamos aproveitar essa frequência. A Amanda colocou: sim, e botou, e me destruiu muito mais do que o que me aconteceu. Isso é o ponto.
quando eu coloquei assim, como a falta de perdão afeta a sua realização, é isso. Quando eu me vitimizo e eu ainda faço a crueldade de me colocar num lugar pior do que aquele que me colocaram, só para tentar fazer com que o outro se sinta culpado pelo que me fez, eu estou destruindo o meu futuro. Eu estou acabando com a minha prosperidade. Eu estou acabando com a minha capacidade de realização. Eu estou tirando toda a potência. Eu estou tirando todo o fôlego de vida que existe em mim. E aí eu me deixo ir por esse sentimento de vitimização. Depois, a gente tem a amargura. É aquela má água, onde a gente não consegue beber um copo sem sentir como se fosse um vinagre. Tudo que você bebe cheira a vinagre, tem gosto de vinagre. E de dentro de você começa a fluir só amargura, só reclamação, só murmuração. E quem é que consegue estar ligada na sua verticalidade, no seu plano de vida, naquele que foi gerado e criado lá na sua mônada principal, lá na sua centelha divina, lá no seu divino, se está fluindo de dentro de si aquela água podre, aquela amargura que contamina tudo à sua volta. Você não consegue trabalhar, você não consegue prosperar, você não consegue ter trabalho, você não consegue ter parceiros, você não consegue ter amigos, porque as pessoas se afastam de você. E você ainda sente ainda mais raiva, você ainda sente mais vontade de fazer vingança, mais vontade de ser ressarcido, mais vontade de fazer autojustiça, porque você vai sentindo que perde cada vez mais. A Fafá tá falando, nossa, nunca antes pude entender o vitimismo desse jeito, mas é. O vitimismo é uma arma de guerra, assim como a amargura, assim como o rancor e o ódio, que destrói somente a pessoa que sente. E é isso que a gente precisa começar a perceber. E por que o perdão é uma ordenança divina? E a gente vai entender. Porque Deus nos ama tão profundamente que mandou o seu Filho, né, à Terra para que nos desse um ensinamento. O Mestre Jesus veio em carne, reduziu a sua magnanimidade, a sua grandiosidade para nos ensinar como irmão. Ele vem no papel de um grande mestre, de um grande irmão. A Amanda colocou, me azedei, me abandonei, e a Gel trouxe essa luz de transformação na minha vida. Eu fico muito feliz, Amanda, porque nós somos faróis uns para os outros. Assim como eu já tive nessa escuridão e nessa dor, eu só posso falar de algo que eu já vivi. Eu só posso falar do vitimismo, da amargura, do rancor, do ódio, porque eu mesma já senti os estragos dele dentro de mim. E a cada etapa que eu vou passando, eu vou percebendo e vou entendendo, e isso vai sendo limpo. A gente vai passando pelas experiências e vai transmutando. E esse mesmo farol, que hoje eu talvez esteja sendo na tua vida, Amanda, você como terapeuta, como mulher, como amiga, como mãe, como irmã, você também vai ser para outras pessoas. Esse é o propósito e é o grande propósito da minha vida. Não reter nada em mim, mas que a gente possa transmitir isso como uma frequência, uns para os outros. Falando agora do rancor e do ódio. O rancor é uma âncora. O rancor te ancora. O rancor, ele te prende, ele te coloca uma bola de ferro de 1000 toneladas. Você não consegue se mexer. Quando você está sentindo rancor, é como se você estivesse presa num bloco de concreto. Você não consegue mexer, você não tem estratégia, você não tem leveza, você pesa mais do que um elefante. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido essas analogias que eu tô trazendo sobre essas sensações e esses sentimentos? Eu preciso que vocês
percebam como é que isso funciona, para que vocês possam sair dessa armadilha, essa armadilha do ego, tá? O ego é bom, o ego é a nossa individualidade, nós precisamos usar o nosso ego ao nosso favor, mas nós também precisamos entender quando ele não está ao nosso favor. E quando ele não está ao nosso favor, a gente vai educar o nosso ego a ser aquilo que ele precisa ser, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida na Terra, porque ninguém está aqui a passeio. A gente veio aqui para cumprir uma missão. A gente veio aqui para, minimamente que seja para aprender. Então eu tenho um trabalho, eu tenho uma tarefa. E eu preciso então aprender com a minha tarefa, tá? O ódio, ele te afasta da sua essência. O ódio faz com que você se aparte de tudo que é amoroso. O ódio te aparta do seu espírito. O ódio, ele te aparta da sua essência. O ódio corrói você por dentro. Enquanto o rancor te ancora, o ódio te corrói. A amargura te deixa azedo. E o vitimismo te leva a um profundo processo de retroalimentação da tragédia. Então, quando você pensa que a falta de perdão significa vitimismo, amargura, rancor e ódio, tá na hora de você repensar se vale a pena não perdoar. Eu queria falar de alguma coisa, eu fiz algumas anotações que eu achei muito interessante. Com tudo isso que eu falei, ficou muito claro na minha cabeça que a falta de perdão, olhando por esse prisma, vitimismo, amargura, rancor e ódio, é a grande sedução do eu. Como assim, Gel? Como é a grande sedução do eu? O eu, o ego, diz assim: você não pode deixar que ninguém faça isso com você. Você não pode permitir que ninguém te use e te machuque desse jeito. Como que os seus pais puderam fazer isso com você? Como essa pessoa te abandonou depois de tudo que você fez? Eu quero que todo mundo morra. Eu quero que a justiça divina caia como um raio na cabeça e que seja feita à vontade. Eu brinco que isso chama macumba gospel, né? Então, assim, é só uma brincadeira. Mas tem muita gente que fala, inclusive, em nome de Deus, dizendo: Deus, joga um raio na cabeça de fulano, faz sua justiça. Eu queria te perguntar, quem é você para dizer para Deus o que é justo e o que não é? Que se todos nós que estamos aqui estamos destituídos da glória, e estamos aqui porque também erramos e pecamos todos os dias. Quem é você, ou quem sou eu, para ter o direito de exigir de Deus que faça justiça em nosso nome? Por isso é uma grande sedução do eu. A falta de perdão é irmã do orgulho, é irmã da vaidade da minha virtude. Presta atenção, gente. A falta de perdão é a irmã da vaidade da minha virtude. Eu me sinto mais virtuoso que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos, que o meu chefe, que os meus colegas. Eu me sinto acima das pessoas. Por isso eu me sinto no direito de cobrar, de enviar um boleto, de gerar uma cobrança. E é aí que a porca torce o rabo, porque automaticamente, a não perdoar, eu me coloco dentro de uma prisão, de um cárcere muito mais tenebroso do que talvez a própria ação que levou com que eu não sentisse vontade de perdoar o outro. São cárceres, verdugos, são seres demoníacos, energias
negativadas que vão acoplando a sua volta, roubando a sua energia, tirando a sua vida através da falta de perdão, atormentando você, dizendo ele te deve, cobre, e aí você perde toda a sua vida para provar que aquelas pessoas acabaram com você, se tornando um grande fracasso. Quando eu sinto que eu tô caminhando para esse abismo, eu falo, eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. Eu vou olhar para o outro lado e vou me refazer. Falando um pouco dessa cultura cristã, não tem como não lembrar de Jesus quando a gente fala de perdão, foi o mestre que mais pregou sobre o perdão. Não tem como não falar. Jesus dizia para a gente perdoar. No Sermão da Montanha, alguém perguntou para ele, mas então, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar alguém? E Jesus fala, 70 vezes 7. E a pessoa pergunta, mas durante toda a vida? Ele não, 70 vezes 7 a cada dia. É claro que isso é uma metáfora para dizer que o perdão ele tem que ser infinito. Perdoar não significa esquecer aquilo que me fizeram. Perdoar significa que eu não vou carregar uma pessoa no meu lombo durante toda a minha vida. Eu não vou aceitar esse presente que me foi imputado. Perdoar não significa voltar àquela mesma posição e me colocar naquela posição de ser ferido, machucado, magoado, humilhado, rechaçado, rejeitado, não importa. Perdoar significa que eu não vou carregar em cima de mim os atos ilícitos que cometeram comigo. Eu vou deixar com a própria pessoa, porque a lei de causa e efeito que rege o planeta, todo o nosso sistema planetário, se encarrega de resolver com aquele que gerou essa dor aquilo que precisa ser resolvido. Se eu não perdoo, eu deixo essa pessoa montar na minha corcunda e carrego ela por toda a minha vida. A falta de perdão está completamente conectado ao orgulho, ao apego à autoimagem distorcida, à vaidade. Por isso, Jesus falou, perdoar 70 vezes 7, que é a metáfora do infinito. Outra coisa interessante que Jesus falou foi, ele não disse, mas foi uma história vivida, foi quando a mulher que cometeu o adultério estava sendo julgada e naquela época todas as mulheres adúlteras elas eram apedrejadas até a morte. Então, os fariseus, que eram os grandes juízes da época do povo judeu, tentaram colocar Jesus numa pegadinha. E disseram para Jesus assim, então, Jesus, o que a gente faz? Você fala da graça? O que a gente faz com essa leviana? Porque a lei dizia, o olho por olho, dente por dente, que é o que regia, né? Antes, que era a lei do talião, antes da chegada de Jesus, que Jesus traz a graça, traz o conceito da graça, do favor imerecido. Ninguém merece nada, mas todo mundo ganha liberdade. Porque Jesus traz o conceito do amor. O Mestre Jesus traz o conceito do amor. E o amor é o favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo. E Jesus fala para os fariseus e diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus quis dizer ali é que, em pequeno grau ou no maior grau, todos nós estamos destituídos da glória, só por estarmos aqui. E estamos sofrendo, estamos sob a ode, né, da dualidade e podemos falhar. E falhamos o tempo todo. Erramos, julgamos, condenamos,
julgamos errado, roubamos oportunidades, ofendemos, ferimos. E tudo isso está ligado com a ferida que você tem. Quanto mais ferido você é, mais você é capaz de ferir o outro. É por isso que às vezes num consultório a gente escuta muito de pessoas falando assim, eu tenho ódio do meu pai, porque o meu pai fez isso e fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo comigo. E aí eu pergunto para a pessoa, o que foi que o seu pai passou para que ele seja o que ele é? E aí a pessoa muitas vezes não sabe. E aí faltou essa parte que é muito linda também, Bela. A Bela falou, eu sempre me emociono quando leio essa passagem. E Jesus disse, eu tampouco te condeno, né? Vá e não peques mais. Essa é outra parte importante. Vá e não peques mais. Não erre o mesmo erro. Evolua, cometa erros novos. Aprenda com seus erros. Jesus nunca condena ninguém. Ele é o nosso irmão mais velho, né? Que traz pra gente uma mensagem de graça, de transformação, de transbordo, de transbordar graça, de transbordar para que as pessoas sejam atingidas por algo que elas nem mesmo conhecem. Então, voltando para essa questão do consultório, né? Quando essa paciente falou assim para mim, mas eu odeio meu pai, eu odeio porque ele me fez isso, me fez aquilo outro. E eu perguntei, e o que será que fizeram ao seu pai? E ela ficou meio em choque. E eu disse para ela, talvez o seu pai tenha sido muito melhor com você do que foram com ele. Mas se você não perdoar o seu pai, você vai ser igual a ele, no mínimo. Porque você vai reproduzir essa ferida, porque você vai ficar no vitimismo, na amargura, no ódio e no rancor. É muito sério isso, gente. Isso é um bloqueador de prosperidade, é um bloqueador de realização, é um bloqueador da possibilidade de você cumprir o seu chamado, de você cumprir a sua missão na Terra. Deus tem lá no Pai Nosso, não fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus não pode perdoar a sua dívida se você não perdoa a dívida do outro. É o princípio dele. O princípio do divino. O princípio do divino é isso. Eu só posso perdoar você, meu filho, minha filha, meu fractal, meu pedacinho, se você perdoar o seu irmão, se você perdoar o outro, né? Então, ele sempre diz assim, eu estou disposto a te perdoar, mas você vai ter que fazer a mesma coisa, porque você é Deus, em você habita a divindade. Se eu posso te perdoar, você também pode perdoar. Esse é um exercício da sua essência divina. Essa é a grande demonstração de amor na Terra. Eu queria trazer aqui a escala de Hawkins, né? Eu tenho aqui daquelas frequências que a gente estuda, né? A Ellen falou muito bem disso numa live, né? Eu já tive, a Fafo colocou aqui, eu já tive que olhar para o meu pai e ver o que fizeram com ele, e foi lindo, parei de culpá-lo. Gente, isso é um grande exercício. A gente olhar para a história dos nossos progenitores, olhar para a história dos nossos líderes que nos machucaram. Talvez você tenha uma grande elucidação e você perceba que o seu pai passou por coisas, ou sua mãe, muito piores do que você passou, e eles até que fizeram bastante esforço em serem melhores do que aqueles que foram os algozes deles. A Dai colocou, você deu um exemplo de um pai, e se no caso o ódio for com um filho?
A mesma coisa, né? Eu falei de um filho, de uma filha, né, que odiava o pai. E aí a mesma coisa, né? Porque essa menina odiava o pai, né? E se o pai odeia o filho? O que na identidade desse pai faz com que ele odeie aquela criança? Odeie a paternidade? Primeiro, a pessoa não tem conexão nenhuma com o divino dela. Porque quem tem conexão com o divino entende o que é a energia do pai. O pai é a provisão, o pai é a proteção, o pai é o suporte. Se um pai odeia o seu filho, ele não sabe quem ele é, ele não sabe a sua função. Ele provavelmente teve um pai violento, um pai que massacrou, um pai que destruiu, um pai que bateu na mãe, um pai que estuprou. E ele não consegue gostar da paternidade, ele acha que ser pai é ser mal. E aí ele passa a odiar a paternidade. Principalmente quando o filho vem, né, sem uma escolha desse homem. Quando uma mulher usa, por exemplo, a questão do filho para prender um homem, sem autorização dele. Tem muitas coisas envolvidas. Mas voltando a falar da frequência, que eu estava dizendo para vocês, a frequência do perdão, a emoção perdão, está ligada com a frequência da aceitação. Olha que interessante. São 350 Hz. Traz pra gente um índice de felicidade muito grande. E o processo do perdão é um processo de transcendência, uma visão de vida harmoniosa e uma visão de um Deus misericordioso. Essa é a frequência do perdão. E tá ligada a um estado de consciência de aceitação. Quando eu aceito a vida, aquilo que eu bato com vocês o tempo todo, quando eu aceito a vida como ela é, quando eu aceito as pessoas como elas são, eu automaticamente entro num estado de perdão. Aí você fala assim, mas como assim já é um estado de perdão? Um estado de perdão constante, porque assim, se eu me mantenho num estado de aceitação, na verdade, gente, essa é a grande chave. Eu não vou precisar nem perdoar. Lembra Jesus quando estava na cruz, que ele já estava crucificado, prestes a realmente desfalecer? Ele diz para Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa frequência é a frequência da transcendência, da misericórdia, da aceitação daquilo que ele estava vivendo. Ele diz, Pai, não impute nenhum castigo, eles não sabem o que fazem. Jesus não carrega cadáveres sobre ele, não carrega pessoas. Ele vai ali e cumpre a função dele. Ele entra nessa frequência harmoniosa, transcendente, misericordiosa, de aceitação total e absoluta daquilo que ele está vivendo e passando. Ele entende que aquelas pessoas não sabem o que estão fazendo. O nível de compaixão e amor transcende ao ponto dele conseguir entender que aquelas pessoas só fizeram aquilo porque estão tão feridas e tão machucadas que elas não sabiam reagir de outra forma. Porque só machuca quem está machucado. As pessoas que merecem o seu perdão são justamente as pessoas que nunca vão te fazer nada de mal. Se eu mereço o seu perdão, você fala assim, a Giovana merece o meu perdão. É porque você tem a sensação de que eu nunca vou ser capaz de te machucar. E perdão não é para quem merece. Perdão é favor imerecido. Perdão é para quem não merece. É uma arma de libertação do seu espírito e não de quem você está perdoando. É você que se liberta, é você que voa, é você que transcende, é você que vai mais alto quando você libera aquele ser. Quando você tira de você a autojustiça. Quando você para de ser justiceiro. Quando você para de ser a pessoa que quer que todo mundo ressarça você por tudo aquilo que você viveu. Então, a melhor frequência, que é a frequência da aceitação, que é o 350 Hz lá na escala,
Diz para você assim: se você aceitar a vida como ela é, se você aceitar as pessoas como elas são, você não vai nem precisar perdoar, porque você não vai se sentir lesado. Você vai simplesmente compreender que naquele nível de consciência, que naquele corpo, que naquela alma, que naquele espírito tem uma dor que não consegue agir de outra forma. E aí você consegue ser misericordioso, a mesma misericórdia que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem por você. Por isso que a cada manhã as misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. São frequências. Frequências que eu acesso se eu estiver com o coração limpo. Lembra que a gente falou lá das virtudes? Coração limpo, castidade, o que que é? Castidade não é castidade sexual. É coração limpo e coração puro e mãos limpas. Isso é castidade. Isso é castidade. Né? Muito louco. E aí, eu quero te trazer uma outra reflexão. Quando eu disse para você, se você ficar no vitimismo, na amargura, no rancor e no ódio, você vai corroer a sua própria vida, você vai carregar pessoas sobre você eternamente. Imagina quantas pessoas você não perdoou, quantos cadáveres você vem carregando nas suas costas. Eu te convido a não recepcionar os projetos, os processos e as dores dos outros. Perdoar, que é o processo que eu falei, que a gente não tem nem que perdoar, não perdoe ninguém, né? O que eu tô te propondo é aceite, e aí não precisa perdoar ninguém. Mas se você se jogou naquela lama, se você caiu, se você botou a pessoa sobre o seu lombo, se você carregou a pessoa sobre o seu lombo, então, entenda, você se encharcou de lama para depois ter que se lavar. É muito mais trabalhoso. Se você entrar na frequência da aceitação, que é a frequência do perdão, que é a frequência da transcendência, que é a frequência da visão de vida harmoniosa e que é a visão de um Deus misericordioso, você nem vai se sujar com a falta de perdão. A forma de olhar as pessoas é que vai fazer toda a diferença. E eu quero te trazer uma reflexão. Se você vive amargurada, falando de pessoas, do que fizeram com você, fazendo fofoca, tentando justificar tudo que acontece com você, todas as suas dores, todas as suas dificuldades, eu queria te dizer que você está numa frequência muito baixa. Você está sendo bem medíocre. Por quê? Pessoas medíocres e baixas falam de outras pessoas. Eu não estou falando de você falar com seu terapeuta, eu não estou falando de você falar dessa dor com o seu líder religioso, seja um padre, seja um pastor, seja um líder do centro espírita que você frequenta. Isso é um processo de cura. Eu estou falando quando você simplesmente resolve fazer justiça com a sua boca, difamando, falando, justificando, massacrando. Eu quero te dizer que pessoas medianas falam de coisas, daquilo que elas têm. E pessoas excelentes vão discutir ideias. Se você não sabe como sair dessa dor, discuta ideias de como sair dessa dor, como a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos elaborando sobre dor, sobre falta de perdão, sobre roubo, sobre assalto, sobre ser lesado, sobre ser retirado do seu lugar de amor.
mas nós estamos falando de ideias sobre isso. Nós não estamos aqui acusando. Nós não estamos aqui apontando o dedo. Nós estamos aqui elaborando como nós vamos gerar ideias que nos tirem dessa dor e nos levem a ser pessoas melhores. Tire as reservas mentais. Deixe as suas experiências para trás. Deixem as pessoas ser como elas quiserem ser. O que eu quero dizer com isso? Muita da nossa falta de perdão, principalmente com os familiares, vem de uma expectativa. Eu queria que a minha mãe fosse carinhosa. Eu queria que a minha mãe me desse um beijinho antes de eu dormir. Eu queria que a minha mãe me desse um sanduíche quando eu estivesse estudando. Mas a sua mãe não é assim. E é aí que eu tenho falado da frequência da aceitação. A aceitação é a frequência que libera o seu coração do processo de ter que se sujar na lama para perdoar, porque já perdoa, porque aceita a realidade como ela é. Existem coisas, existem dolos, existem machucados que são realmente muito difíceis de perdoar. Um abuso sexual, um espancamento, uma traição de uma pessoa que você ama muito. Isso são coisas muito dolorosas de viver. Mas a gente tem capacidade para perdoar, porque a gente aprendeu e a gente precisa perdoar, porque senão a gente vai carregar esses cadáveres a vida inteira e a gente vai ficar o tempo inteiro nessa proposta de querer sofrer para mostrar para o outro o tamanho do estrago que ele fez. A gente já entendeu que isso é burrice. A gente já entendeu que isso não é válido, não é bom. Ok, entendemos, beleza. Agora eu preciso entender que mesmo nas pequenas coisas, eu não aceito as pessoas como elas são. Então eu começo a ficar magoável. Deixe as pessoas serem como elas quiserem ser. Exatamente, Beloca. As pessoas têm o direito de ser do jeito delas. Pare de cobrar. Pare de apresentar fatura. Pare de querer que mamãe seja do jeito que você expecta. Pare de querer que papai seja do jeito que você expecta. Irmão, chefe, marido. Para! Mas, Gel, a gente tem o direito de ruminar por um tempo antes de perdoar? Tem, mas só quanto mais você demorar, mais você vai se prejudicar. Vamos lá. Vamos tentar ressignificar o que você está dizendo para mim, Fafá. E eu te entendo perfeitamente, sei exatamente do que você está falando e você tem todo o direito de sentir isso. Eu só queria que você refletisse quantos anos você já perdeu por não querer abrir mão do direito de não perdoar. Quanto tempo de vida, de felicidade, de alegria você perdeu ruminando essa dor? Quanta vida você jogou fora? Porque você não quis abrir mão da autojustiça. Vingança é um copo de veneno que você bebe tentando fazer o outro morrer. O sentimento de apego, a vontade que o outro se ferre, se foda. Você pode não fazer nada para o outro, mas só de você desejar, de você querer que ele sofra tudo que você sofreu, você está tomando um copo de veneno, tentando fazer o outro morrer. Quem vai morrer é você. Quem perde a sua vida, quem para de ser produtivo, quem para de dar fruto, quem para de realizar, quem para de transformar, quem para de ser feliz é você. Você tem o direito de ficar, inclusive, a vida inteira sem perdoar. Algumas coisas que acontecem são realmente muito complicadas, mas se você não perdoa, é você quem perde a vida. É uma escolha. O imposto que se paga em não perdoar é a sua própria vida. Anota isso, gente. O imposto que você paga, você pode, você tem esse direito, mas o imposto que você paga por não perdoar é a sua própria vida. A falta de perdão, Fafá, tira de você os seus melhores dias.
a falta de perdão, certas coisas que acontecem, assassinatos, estupros, sequestros, morte, crimes hediondos, torturas, são crimes hediondos que serão pagos no seu devido tempo, você não precisa se preocupar. Mas existe uma falta de perdão que é a que mais machuca e lesa você, que é a falta de perdão que você sente por Deus. Quando aquilo te machucou de tal forma que você não consegue perdoar, não é o homem, mas você rompe a sua conexão com o divino, você passa a não acreditar mais que você veio de uma fonte, de um Deus que te criou para que você manifestasse vida. Essa é a pior das faltas de perdão, porque te tira, inclusive, da conexão com a fonte criadora. Pessoas que não conseguem perdoar Deus por ter levado o seu pai, o seu marido, o seu filho, por terem sido violados, por terem sido espancados violentamente, por Deus não ter cuidado dos seus próprios filhos. Eu já perdi 7 bebês, já tentei ser mãe. Durante um tempo eu fiquei muito de mal com Deus. Depois eu entendi que o amor dele por mim era tão grande, tão grande, tão grande, e que eu era forte o suficiente para passar por essa experiência, e que eu poderia ajudar muitas pessoas que passaram por essa mesma dor, de perder 7 gestações. A cada filho, uma dor. A morte de alguém que você queria muito que vivesse. Durante um tempo eu não conseguia falar com Deus, nem olhar para Ele. Essa dor foi devastadora, mas também foi a dor que me fez entender que eu era forte para passar por isso. E que se Deus permitiu e que se isso estava no meu plano, era porque eu podia experimentar. Ou para equalizar algo que eu mesma provoquei, ou para ser um exemplo para minha geração. A Fá colocou, não, quanto a isso, que é a situação que ela viveu, eu sinto até que perdoei, Gel, mas às vezes as coisas menores ainda ruminam um pouco, mas depois perdoo sim. Porque a gente tem o hábito, né? A gente tem o hábito de ir para esse vitimismo, a gente tem esse hábito porque a gente não fez a compreensão de que isso é uma grande prisão, é um copo de veneno. Denise falou, briguei com Deus, mas se briguei foi por saber que Deus me ouvia, é uma canção. É isso mesmo. Conseguir se reconciliar com o Pai é compreender, é aceitar, né? Essa frequência de aceitar as coisas como elas são, a vida como ela é. A Fá colocou, eu não me perdoava por ter tirado o que você mais desejava. Eu acho que tem a ver com isso que eu tô falando. Sim, porque eu queria muito ser mãe, né? E aí eu entendi, assim, que eu posso ser mãe de muitos. Eu posso cuidar de muitas pessoas. Eu posso usar essa frequência maternal para cumprir o meu chamado. Então, eu sinto que tá equalizado. Tá tudo certo. Eu pesquisei, fui atrás, fui entender o que se passou. Fiz constelação, fiz mesa, fiz isso, fiz aquilo. Fui no Papa, no presidente, fui no pastor, fui em tudo quanto é lugar. Até que eu entendi que fazia parte da minha missão receber aquelas almas. E aí eu fiquei
satisfeita. Então, a gente tem sempre que olhar para frente e entender que as coisas não são como a gente quer. Entrar na frequência da aceitação me leva automaticamente para uma postura de perdão. Eu queria propor para vocês, agora que vocês a Glaucia colocou, eu não perdi duas gestações e foi exatamente esse entendimento que tive, que posso ser mãe de muitos, de várias pessoas. A Cláudia falou, e cumprir o seu propósito com maestria, obrigada. E você faz isso por mim e por nós. Ai, gente, vocês vão fazer eu chorar. Não faz isso comigo, não. Obrigada, Gel, você é incrível. É mesmo mãe de muitos, sim. Gente, eu vou chorar. Nossa, senti essa maternidade aqui no meu coração. Oh, meu pai. O pior é que você perdoa o abusador e não consegue, mas, por mais que ame, perdoar quem não protegeu. Eu também perdi, corrigindo, você ampara todos. Rob, não é fácil, mas abrir mão desse direito. Eu vou falar uma última coisa sobre a gente entender sobre governo. A gente tem falado muito sobre governo, sobre se autogovernar. A gente tem dois tipos de governo energéticos, o império e o reino. Eu não estou falando de religião não, tá, gente? Estou falando de frequência. O império é aquele lugar onde só um pode ser, pode ter, pode existir. E onde todos os outros precisam estar subjugados àquela frequência e àquela energia. O reino é onde existe alguém que governa, mas todos os outros governam junto. O reino é feito de governadores, o império é feito de senhores e escravos. Quando você não perdoa, você está na frequência do império. Você é um escravo. Quando você perdoa, você é livre. Você é um governador. Você é do reino. Escolhe onde você quer estar. Não vale a pena. Sente isso aqui, ó, no seu peito. Eu quero governar. Eu quero governar as minhas emoções. Eu quero transcender. Escolhe isso aqui. Aqui. Bem aqui. Você não veio para ser escravo. Você veio para governar sobre todas as coisas. Lembra lá da nossa aula, das 7 leis herméticas? Sente isso no teu peito, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena não perdoar. Aceita a vida como ela é. Aceita tudo que aconteceu com você. Aceita e libera. Liberta, porque senão você vai ficar igualzinho a quem te lesou. Amargo, triste, rancoroso, pesado. Abre mão dessa merda e vai governar. Vai ser do reino e não vai ser do império. Não vai para o lugar onde tem alguns governantes e escravos. Vai para o lugar do reino, onde você vai reinar junto com outras pessoas que aceitam a vida como ela é, que vibram numa frequência superior. Não perca tempo com ressentimento. Não perca tempo com fofoca. Não perca tempo quando falam mal de você e se amargurar por isso. Tente fazer uma reconciliação com Deus. Eu te peço uma tarefa de casa. Se você percebeu que existe alguém que você está carregando, um cadáver morto que te pesa dia e noite. Dia e noite. Leva isso para tua terapia. Vai cuidar de abrir mão dessa autojustiça. Vai experimentar a frequência do reino, vai reinar, vai governar sobre suas emoções, sobre todas as coisas. Vai ter direção, vai ter aceitação, vai entrar na frequência da nova terra. A Kathleen colocou,
Ah, vocês são lindas. A Fran, você ampara todos. A Kathleen colocou, Gel, você é um pouquinho minha mãe e mãe da Luísa. Ai, Kathleen, não faz isso. Vocês querem me matar. Fátima colocou, você nos acolhe e nos entende como mãe. Maravilhoso, Gel. Obrigada, Bela. Gel, você não perdeu esses bebês, você deu vida. Um ventre que por uns instantes ou meses, não sei, cumprindo uma missão de auxiliar aquele espírito que precisava estar ali apenas por instantes. É isso mesmo. Eu dei o meu melhor, né? E eu aceito essa missão, eu aceito que eu precisei passar por isso. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito e não me amarguro com isso. E não me amarguro ao ver uma criança. E não me amarguro a ver outras mulheres gerando vida. Eu sinto felicidade, porque eu aceito o que me aconteceu. Não importa o que você tenha vivido, aceita. Não importa o que tenham te roubado, aceita. Não importa que tenham te batido, aceita. Não se coloca nesse lugar de novo. Você não precisa se colocar no mesmo lugar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é se colocar em risco. Perdoar não é colocar a sua vida lá naquele lugar de novo para você ser massacrado. Isso não é perdoar. Isso é autoflagelo. Mas eu te convido para aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, aceitar a tua estrada, aceitar que você viveu toda essa dor, mas que ela não diz quem você é, ela não te significa, e você ressignifica essa dor, você ressignifica essa dor sendo a pessoa fabulosa que você é, dando fruto, uma árvore frutífera, cheia de amor, cheia de poder, cheia de governo. Abra mão, solte esses cadáveres, faz assim, chega, pá! Hoje eu vou dormir leve, hoje eu vou dormir leve. Fecha teus olhos por um minuto. Eu quero te convidar a olhar para tuas costas. Percebe se ela está pesada. Percebe se tem cadáveres sobre você. Pessoas que você carrega. E nesse dia, 28/12, diz aí no cantinho do teu quarto, da tua sala, da tua casa, sai de cima de mim. Eu te liberto, eu te libero, eu te perdoo. Eu saio do vitimismo, eu saio da mágoa, da amargura, do rancor, do ódio. Eu aceito. Isso não significa que eu vou deixar que você faça isso de novo comigo, mas eu quero que você saia de cima de mim. Eu não te carrego mais. Eu sou livre. Eu governo o meu coração. Eu governo a minha casa. Eu governo a minha alma. Eu governo o meu espírito. Eu sou livre. E eu termino essa live falando desse amor que transborda, que excede todo o entendimento, esse amor perdoador. Eu espero que vocês tenham entendido melhor o que é o perdão, que perdoar não é ser bobo, que perdoar é ser inteligente, que perdoar é se colocar num lugar de governo. Muitas vezes a gente não perdoa por puro orgulho, porque a gente não quer dar o gostinho da pessoa, para a pessoa não perceber que a gente perdoou. Só que quando você faz isso, você está se tornando mais e mais infeliz. Muitas vezes é só orgulho, mas na verdade é só vergonha. Vergonha de assumir que você ama essa pessoa que te machucou tanto. Como eu disse, perdão não é para quem merece. Quem merece
O seu perdão não vai te machucar. Perdão é para quem não merece. E você precisa ter uma vida abundante. E isso significa dormir sem carregar ninguém nas costas. A Soninha colocou virada de ano deixando todos os cadáveres para trás. É isso aí. Era essa a proposta. Que vocês saiam leves daqui. Que vocês virem o ano com menos quantas toneladas aí, eu não sei. Depende da quantidade de gente que vocês vêm carregando. Deixa isso para lá. Vai para a luz, vai para o reino. 2022 vem brilhando, vem em mim, 2022, que eu tô te aceitando do jeitinho que você é. Vamos escangalhar esses traumas tudo. Vamos mudar a frequência. Vamos elevar cada vez mais. Então eu venho falando muito sobre aceitação, gente. Entendam que a frequência da aceitação te libera do trabalho de ter que perdoar. Quando você entra em aceitação, você nem precisa perdoar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vai ficar gravado assim, tá bem? Fátima falou, tirei um monte de cadáveres ontem. Ai, que bom! Gente, amo vocês. Kathleen, um beijo. Ellen, liberar perdão e se preencher com amor, isso mesmo. Muito entendimento, é maravilhoso. Gratidão por abrir nossos olhos e mentes. Gente, isso me regozija. A alma me regozija muito. É a minha felicidade. Muito obrigada por estarem aqui comigo por 1h37. Amo vocês de todo o meu coração. Vamos lá, vamos governar, vamos reinar, vamos viver a realidade, vamos transcender, transformar, entender que não vale a pena ficar carregando peso, vamos ficar leve, vamos viver, vamos ser felizes. Tá? Rob, te amo. Amo todos vocês. Amo, 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 amo. Beijo no coração. 2022. Foda! Eu tinha que falar uma besteirinha no final, né, gente? Um beijo, um beijo, um beijo, Masters lindas. Amo, 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 amo. Ai, gente, vocês estão me emocionando. Feliz 2022, gratidão, Mega Master Mami. Gostei. Vocês são Master Blaster. Essa turma é demais. Fátima falou, gratidão, Gel, feliz ano novo, sem cadáveres. Isso mesmo, gente, vamos deixar esse peso para trás. Toneladas e toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de gente. Vamos lá, entrar na frequência de 350 Hz, aceitação, perdão, transcendência, harmonia e misericórdia. Amo vocês. Vou desligar. Beijo, meninas. Amo vocês.